Olá, meu irmão, minha irmã, um grande momento de nos encontrar. Nos encontramos ao redor da palavra de Deus, essa palavra que nos ilumina, que nos conduz. Nós que nessa semana iniciamos o tempo comum, tempo litúrgico, tempo comum, esse tempo da catequese que o Senhor vai nos dando, vai nos ensinando a como ser, de fato, discípulos e missionários. Convido que nós possamos, diante dele, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que o Espírito possa nos ajudar a compreender e assumir a sua palavra. Dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos, esse segundo domingo do tempo comum, nós temos o Evangelho de São João, o capítulo 1, dos versículos 35 ao 42. É o momento de Jesus nos chamar e queremos, então, que essa palavra possa penetrar os nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e nos dispor, como os primeiros, a sermos discípulos missionários do Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviam a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus, e Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, eis o evangelista João, com toda a sua característica que lhe é própria. Para os evangelistas sinóticos, o chamado é sempre Jesus passando e vendo e chamando. No Evangelho de João, o chamado é sempre a partir do testemunho. E tudo, então, começa com o testemunho de João Batista. João, que pregava o batismo da conversão, que preparava os caminhos do Senhor, isso é, preparava o povo para uma conversão, a fim de que pudessem acolher aquele que viria depois dele, aquele que era mais forte do que ele, aquele que João não seria capaz de desamarrar as suas sandálias. Quem ouve essa pregação de João, de fato, quem adere a ela,
quem de fato busca compreendê-la não só com a cabeça, mas também com o coração, esse que está sempre disposto e preparado para o encontro com Jesus Cristo e para o compromisso com Ele. Assim é que temos os primeiros discípulos de Jesus. João aponta para eles, João mostra para eles o Cordeiro de Deus. E eles, imediatamente, põem-se a seguir Jesus. Veja, e é assim que depois vai também se dar com André, e tendo encontrado Jesus, e já falamos desse encontro, ele vai contar, ele vai testemunhar ao seu irmão Simão, encontramos com o Messias. E é a partir daí que nós vamos ter também o encontro com Filipe. É Filipe que vai encontrar Natanael e vai dizer: ora, nós encontramos aquele que havia de vir, o Jesus de Nazaré. E lá o Natanael, então, com toda a sua ironia, pode vir alguém de bom de Nazaré. É assim no Evangelho de João que nós temos a samaritana que encontra com Jesus e que corre para toda a cidade, todo o povoado, testemunhando: encontrei aquele que falou tudo sobre mim, não será ele o Cristo? Venham ver. Essa é a dinâmica do Evangelho de João, da teologia de João, é a dinâmica que deve estar em cada um de nós como discípulos do Senhor. Se nós olhamos para a nossa caminhada, precisamos também de um testemunho. Possivelmente um testemunho de nossos familiares, de nossos amigos, quem sabe, ou testemunho dos personagens bíblicos, aonde a gente foi vendo a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus, e isso também foi nos despertando. E a partir daí, é possível que tenha acontecido o que aconteceu com esses primeiros discípulos de que fala o Evangelho. João vê Jesus passando. O verbo ver, no Evangelho de João, é muito significativo. Ver não é apenas uma atividade da visão física, mas esse ver é mais do que isso, é compreender de fato a essência daquilo e daquele que se vê. Ver é ter uma experiência, é tocar, digamos, no ser da pessoa. João vê Jesus passando. Diz aos dois que o seguiam: eis o Cordeiro de Deus. Veja a atitude. Os dois seguiram Jesus. Jesus voltou-se para eles e, vendo que os estavam seguindo, Jesus que vê. O ver de Jesus é sempre esse olhar para além da aparência. O ver de Jesus é tocar no mais profundo da pessoa, é uma visão do profundo das pessoas. Jesus vê, vendo que eles estavam seguindo, perguntou-lhes: o que procurais? Veja, meus queridos, ser discípulo de Jesus não dá só para seguir a fila, não dá só para entrar na onda. Seguir Jesus Cristo é preciso ter consciência do que de fato está buscando, o que de fato quer, o que está se procurando nesse seguimento a Jesus. E esse o que nós vamos ver o desfecho do Evangelho. Eles disseram: Rabi, onde moras? Saber aonde alguém mora e entrar na sua intimidade,
Saber aonde a pessoa mora é saber mais a respeito da identidade da pessoa. Não é assim? Quando as pessoas vão fazer a nossa ficha, como é que é seu nome, como é que é o nome do seu pai, da sua mãe, onde você mora, isso é fundamental para a identidade. Então veja que esses não estão buscando qualquer coisa, mas eles estão buscando uma intimidade com aquele que o mestre João Batista lhes apresentou como sendo o Cordeiro. Então, eles querem uma experiência profunda, uma experiência íntima que possa ajudá-los a compreender melhor o ser daquele que está ali e que eles o chamam, a princípio, de mestre. Jesus vai responder para eles: vinde ver. Outro verbo importantíssimo, esse vinde a mim, todos vós que estáis cansados, esse vir a Jesus. Portanto, nós que também temos esse desejo de encontrar conosco mesmo, encontrar a nossa própria identidade, saber do mistério nosso, é o chamado que Deus nos faz para ir a Ele. É somente no encontro com Deus, é somente na experiência e na intimidade com Deus, com o seu mistério, que nós haveremos de descobrir também o nosso, também a nossa identidade. Vem ver, é o que o Senhor nos convida, a ir a Ele, a saber mais sobre a sua pessoa, o seu ser, a sua intimidade. É aí que nós também tomamos consciência de quem somos e saberemos então que não somos um vermezinho, nós não somos aí uma pelota de barro, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Um barro, sim, mas na mão do oleiro que nos dá uma forma, na mão daquele que é capaz de insuflar em nós, do nosso ser, o seu próprio espírito, de nos dar a sua própria vida. E, portanto, é sabendo que somos filhos de Deus, sabendo que somos a imagem e a semelhança dele, é que nós também teremos a clareza de como nós devemos proceder, como nós devemos agir, como devemos viver, viver ao modo de Deus. Olhando então para Deus, vamos entender o que nós devemos fazer, como devemos fazer. Aquilo que às vezes é tão difícil e tantas pessoas entram em parafuso, e agora vou fazer o quê? Me aconteceu isso, diante dessa situação, o que vou fazer? Olhemos para Deus. Como é que Deus faz? Como é que Deus age conosco, com a humanidade, com os seus filhos? É mediante esse olhar de Deus que seremos assertivos. E iremos, então, fazer as coisas certas, que pode, às vezes, não ser certa aos olhos das outras pessoas ou até mesmo aos nossos próprios olhos. Vinde ver. Eles foram ver, então sabemos já o que é, vir a Ele, sabemos o que é essa entrega. Eles foram e permaneceram com Jesus. Veja que coisa bonita. Permanecer. Santo Agostinho vai dizer em um determinado momento da sua vida: ó, beleza tão bela, me fiz tarde, eu te encontrei, e aí vai o discurso belíssimo dele, quase que é um poema. Ele vai dizer: me fizestes para vós, e a minha alma não descansa enquanto não encontrar em ti o repouso. Isso é, a nossa vida não terá sentido, nós não estaremos tranquilos, não nos realizaremos de fato se nós não descansarmos, Senhor, como fizeram os discípulos de João Batista, agora discípulos de Jesus. Foram e permaneceram, entraram na casa, entraram na intimidade com o Senhor, criaram vínculo, criaram relação, criaram compromisso com esse Senhor de viver
ao modo dele, seguindo os seus passos. Olha o desfecho disso. André, então, vai encontrar o seu irmão Simão e diz a ele: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E então André conduziu Simão até Jesus. Jesus olhou, viu bem para o Pedro e disse, ou o Simão, e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Portanto, quem fez essa experiência verdadeira de Jesus, quem entrou na comunhão com ele, é alguém que não consegue guardar isso só para si. É alguém que quer levar os outros também a isso. Veja que André vai primeiro ao seu irmão, ou seja, ele que encontrou esse grande tesouro, quer partilhar primeiro com os seus mais íntimos, com os seus familiares. E é claro que depois não para só em Pedro, mas vai levar isso também para os demais. Assim também deve acontecer conosco. Olhamos para a educação que nossos pais, nossos avós nos deram, aquilo que muitos dos pais de hoje também fazem, quer dar o melhor para o seu filho. Por isso ensina a rezar, por isso leva-o à igreja, porque quer o melhor para ele. Ainda que a criança, o adolescente, até mesmo o jovem não entende bem isso, mas quem fez a experiência sabe o quanto isso é importante e o quanto precisa, então, ajudar o seu filho, a sua filha, o seu ali mais próximo, a também ter um caminho capaz de lhe dar sustento, capaz de dar sentido, significado para a sua vida. Vamos ver isso também na primeira leitura, texto belíssimo do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de 3 ao 10, e também o 19, é a vocação do profeta Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele.
e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é belíssimo? Veja que coisa bonita e que tem muito a nos dizer, também nos falar do nosso proceder. Primeira coisa que nos salta aos olhos é: não basta estar no templo do Senhor, nem mesmo junto da arca, se não aprender a escutar o Senhor, se não conseguir discernir, se empenhar para discernir a palavra do Senhor. Às vezes, nós ou muitos vão à igreja até todos os dias, mas acaba não escutando o Senhor, acaba não conseguindo fazer um caminho de discernimento do que o Senhor está me falando. Às vezes, até falamos para o Senhor, vamos lá, passamos horas falando alguma coisa, mas às vezes não escutamos. Vejam o profeta, ou o menino Samuel, que está no templo. O Senhor o chama e ele não consegue discernir. Acha que é ali que está chamando. Quantas vezes a gente faz as coisas por causa do padre, por causa do bispo, por causa do papa, por causa disso ou daquilo, por causa do coordenador, mas às vezes não fazemos por causa de Jesus Cristo. Não escutamos esse e aquele, mas às vezes paramos aí e não avançamos mais para escutar, para discernir o Senhor que nos chama. É preciso acordar, ou seja, é preciso a gente estar atento, é preciso a gente buscar, como Samuel, 1, 2, 3 vezes, buscar entender o que o Senhor está nos falando. Normalmente, é preciso de uma pessoa para nos ajudar, assim como Eli foi aquele. Eli não disse é o Senhor, mas Eli ajuda o Samuel a estar atento. Olha, se chamar de novo, responda, fala e teu servo escuta. Eis, meus queridos, tão necessário a gente dialogar com as pessoas, a gente refletir, a gente buscar discernir com os outros. Às vezes nós temos uma necessidade grande de falar, ou às vezes ouvimos os outros, mas não refletimos aquilo que os outros estão nos dizendo e achamos bonito aquela frase, aquela expressão, aquela homilia, etc. Ai, foi muito bonito. Mas, de fato, esse bonito ficou só nos ouvidos, ou esse bonito foi capaz de descer ao nosso coração, de nos iluminar, de nos dispor a realizar a vontade de Deus. Fala, Senhor, que teu servo escuta, dizer, Senhor, estou aqui para te servir e eu quero com isso, então, mudar o meu jeito de ser, mudar o meu jeito de agir, de relacionar com as pessoas. O Senhor, assim como chamou Samuel, assim como no Evangelho Jesus chama ali e acolhe os discípulos, isso continua acontecendo conosco também em nossos dias. O Senhor continua nos chamando, o Senhor continua nos acolhendo, Ele quer que nós entremos na sua intimidade para testemunhá-la, anunciar aos outros, a fim de que todos possam ir a Ele, todos possam encontrar nele alívio, encontrar salvação, encontrar vida e vida em plenitude. A segunda leitura é da carta aos Coríntios, na primeira, do capítulo 6, versículos 13 a 15, e depois do 17 ao 20. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor,
nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vós e vos é dado pelo Pai. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim, a comunidade de Corinto, bastante complicadinha, agarrada a todos os vícios, agarrado aos pecados, dá um trabalhão para Paulo, talvez como algumas das nossas comunidades também nos nossos dias. Mas, apesar de tudo isso, Paulo não vira as costas para eles. Paulo ainda continua, e graças a aos pecados, todas as fragilidades, as misérias humanas, é que nós temos, então, a possibilidade de Paulo nos ajudar a compreender bem essa situação e como lidar com ela. Assim, diante de todos os pecados, Paulo vai ajudá-los a compreender: somos morada de Deus, fomos comprados, resgatados pelo preço da cruz de Cristo. Isso é o preço do amor, o preço da entrega, não para a gente continuar do mesmo jeito, vivendo para nós mesmos e buscando apenas ter prazeres imediatos com o nosso corpo, ter um corpo apenas com um utilitarismo banal, utilitarismo fácil, mas tudo isso, o nosso corpo, é templo, é lugar da morada de Deus, é aquele que possibilita Deus, ou possibilitamos manifestar, testemunhar Deus através do nosso corpo. E assim, meus queridos, saibamos que nós, então, somos filho de Deus, não só a nossa alma, mas todo o nosso ser. E nós somos corpo, espírito, alma. Portanto, é com todo o nosso ser que participamos da vida divina. É esse ser que foi mergulhado na Trindade Santa no dia do nosso batismo. É sobre esse corpo que desceu o Espírito Santo no nosso crisma. E é com ele que nós, então, vivemos e testemunhamos a nossa fé, que a nossa alma se manifesta como aquela que está ligada a Deus, ligada à Trindade Santa. Assim, meus queridos, vamos encontrar a verdadeira felicidade. É assim que levamos a certeza da nossa ressurreição. Ressuscitaremos com tudo que somos, com tudo que temos diante de Deus. Ressuscitaremos para a vida nova, ressuscitaremos para viver na luz e não mais nas trevas, na santidade e não mais no pecado. Que Deus nos ajude, nos fortaleça nessa caminhada e que possamos ser bons discípulos, missionários do Senhor, onde estiver e por onde formos. Temos aí aqueles que participaram conosco. Temos lá o diácono que está nos bastidores. Vamos ver. Chegou ali. Hércules
Augusto, grande abraço, Hércules, Deus o abençoe. A Selma, nossa Selma aí sempre nos acompanhando, tudo de bom para ti, bom final de semana. Noronei Braga, bom dia, Noroneia, Deus te abençoe. A Cidinha também conosco, Deus abençoe, Cidinha, grande abraço. A Maria Fátima Lupe, olha lá, aparente, abraço para ti, e o amor de Deus, de Maria, esteja contigo. Inês Rossi, abraço, Inês, Deus te abençoe a sua família. Maria Neide Brau, grande abraço, tudo de bom para ti. Marilda Dias, olha lá, a Marilda de Inocência, Deus abençoe, Marilda. Arlinda Silva, abraço, Arlinda. O Aguinaldo, nosso grande Aguinaldo, abraço para ti, meu irmão, tudo de bom. Ana Pereira, abraço, Ana. O Tabone, abraço, Tabone, Deus abençoe você, toda a família. Irmã Isabel, olha aí, abraço para ti, que Deus te abençoe sempre. A Silene, grande abraço, Deus abençoe. Olha lá o Leonardo, abraço, Leonardo, Deus abençoe o povo do Chapadão do Sul. Rosilda Ribeiro, olha aí a nossa Rosilda, Deus abençoe, coordenadora da pastoral carcerária do nosso regional. Emília Bonhês, lá de Marialva, grande abraço. Emília. Brisida Maria, bom dia. Padre Iago, olha lá de Marialva, grande abraço, meu irmão, tudo de bom para ti. A Andréia Sobrinha, olha lá de Arapongas, no Paraná, Deus te abençoe, abraço aí a toda a família. Zélia Ferreira Alonso, olha lá de Mandaguari, grande abraço, Zélia, tudo de bom para ti, para a família. Ok, meus queridos, tenham todos, então, um feliz santo ano novo que estamos começando. Que a graça, a paz e a bênção de Deus continue com todos, fazendo sempre mais comprometido com Ele. Que Deus os guarde, proteja e abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.